Estamos ao vivo, então. Oi, oi. Oi, Bárbara. Oi. Fran também entrou. Vamos aguardar um pouquinho. Aguardar mais gente entra. Aguardar o doutor Oscar também. Esperar um pouco. Cenário para a Bárbara. Tô aí? Esperar um pouco. Logo mais a gente vai ter aqui então o nosso convidado, o doutor Oscar, para falar sobre a responsabilidade civil na LGPD. Para esclarecer aí, com certeza, né? Como eu tinha falado, com certeza a gente vai ter aí uma aula. A doutora Oscar entrou, então vamos aguardar. Vai tudo certo? Deu. Bem, Oi, doutora Oscar, tudo bem? Só aumentar um pouquinho a... Só um momento. Peraí. Deu. Você tá me escutando? estão me ouvindo bem? Aham, sim. Então sim. Tudo bem, doutora Oscar? Tudo Então, bem. boa tarde. Não tenho a pretensão de dar uma aula, acho que é mais uma conversa sobre responsabilidade civil, Não, mas... até porque falar em responsabilidade civil na LGPD, ou até de vários assuntos da LGPD, quem falar que entende, que tem experiência, que conhece, sabe o que vai acontecer, está mentindo, porque nós temos hoje em dia muito mais dúvidas que certezas, e a Sim, responsabilidade civil, sem dúvida, é um desses temas complicados da lei. sim. Mas aqui hoje a gente vai tentar aí, pelo menos, esclarecer, porque a gente sabe tantas divergências realmente que tem, e a lei não é clara sobre isso, e diverge muitas opiniões, né, doutor? Tem muitos aí doutrinadores, enfim, que vem falando em uma coisa, outro outra, então nós vamos tentar aí esclarecer, até pelo fato de quem nos acompanha, a grande maioria não ser da área do direito. Então, até para poder entender o que seria então a responsabilidade civil, eu acho que nesse primeiro momento é importante, né, até para o doutor explicar e deixar bem claro o que seria responsabilidade civil, tanto objetivo, subjetivo, para que as pessoas venham entender primeiro o que é. Porque a gente está tendo essa dificuldade, principalmente com a LGPD, toda ela, né, como um todo, para que as pessoas venham a entender o que é a Lei Geral de Proteção de Dados e o que a lei traz, né? Então, Que acaba também que surgem opiniões diferentes sobre o mesmo assunto, mas diversas opiniões diferentes, né? Então, acaba ficando muito vago realmente o que se trata. então eu vou... Só quero me apresentar, o doutor já me conhece, né? Mas para quem não me conhece, então, meu nome é Alessandra Saft, eu sou advogada e sócia da empresa Foco LGPD. Então, a gente tem aí estudado, né, doutor? A gente está bem no início ainda, tem muito ainda caminho longo a percorrer dessa lei, mas a gente já tem estudado há algum tempo sobre a lei geral e resolvemos, então, abrir essa empresa. A nosso objetivo como empresa principal, vocês querem falar um pouquinho da nossa empresa, só para também doutor, entender, né, o que é e também para as pessoas que estão nos assistindo. O objetivo principal da nossa empresa, ela não é atuar na área de adequação. O nosso objetivo é prestar consultoria para empresas que estão querendo saber o que é de fato a LGPD. Porque se ouve falar muito na LGPD, mas de fato está muito vago o que realmente é, que é algo novo, né? Então, várias diversas opiniões diferentes. Então, a nossa empresa ela vem para prestar consultoria, para a pessoa saber quais os passos que ela tem que ir em direção para se adequar, e também de treinamentos, né? Para treinar a equipe, treinar os funcionários, treinamento para os próprios donos das empresas para eles estarem a par dos riscos que eles estão correndo e como eles devem seguir, né? Esse seria o rumo da Foco LGPD. Já vou aproveitar aqui o gancho também para
me apresentar, né? Que meu nome é Bárbara e eu trabalho com contabilidade, sou contadora, né? Resolvi aí, junto com a Alessandra, ingressar também na parte da LGPD, que a gente já vem estudando há um grande tempo, e resolveu iniciar, estamos ainda caminhando, né, no assunto. Então, vou passar a bola. Primeiro, eu já quero agradecer ao Dr. Oscar por ter aceito nosso convite. De grande valia, eu tenho acompanhado aí, né, porque eu tenho estudado já há muito tempo, tem falado muito sobre a LGPD, tem escrito, então é uma imensa honra realmente tê-lo aqui conosco hoje, para falar desse tema de fato complexo, né, da lei, como o doutor já mencionou. Então, eu quero agradecer mais uma vez, e já deixando então já para o doutor falar, como eu já havia falado, esse início, gostaria que o doutor falasse um pouco, então, de fato, o que é a responsabilidade civil, objetiva, subjetiva, então, para que as pessoas possam entender. Com a palavra, então, doutor. Bom, obrigado, agradeço o convite também, parabéns pela iniciativa, pelo trabalho. A responsabilidade mudou muito e nós temos muitas mudanças, não é nem com o Código Civil de 2002, mas o Código de Defesa do Consumidor, eu acho que alterou radicalmente a responsabilidade civil no país. E até então, se a gente falar em até anos 90, mais ou menos, a responsabilidade civil se preocupava com relações entre duas pessoas. E por isso que até as legislações elas se usam principalmente no direito civil, no direito administrativo também, quando se fala de responsabilidade do Estado, se faz muito essa diferenciação entre responsabilidade contratual e extracontratual, que é aquela responsabilidade que vem da fonte, seja um contrato, seja uma norma legal, que se for descumprida, a pessoa que descumpriu uma regra do contrato ou uma regra da lei, e essa ação ou omissão causar dano a uma outra pessoa, ela é responsável pelos danos que ela causar. Mas o Código de Defesa do Consumidor acabou com essa diferenciação e fez uma nova distinção de responsabilidade pelo fato ou pelo vício do produto ou do serviço. Está lá nos artigos 12 a 14 do fato e 18 e 19 a responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço. Então, não interessa mais a fonte, se o contrato prevê que a pessoa vai ser responsável ou não. Se há a ocorrência de um ato ilícito, em regra, de um ato ilícito que causa um dano, a pessoa que praticou esse ato vai ser responsável. E aí a gente vê muito, assim, é muito comum até hoje, né? Mais de 30 anos depois, a gente entrar no estacionamento de um shopping, de um centro comercial, de um banco, e tem aquela placa que a instituição, o comércio, não se responsabiliza se houver algum tipo de furto, roubo ou algo no carro. Isso não interessa, né? Ainda que haja esse contrato, que a pessoa que estacione ali está aderindo àquela cláusula de que a empresa, a pessoa jurídica não vai se responsabilizar por furto ou roubo no estacionamento, se há uma falha nessa prestação de serviço da pessoa que deixou o carro no estacionamento, a empresa vai ser responsável ali pelo dano, independentemente da previsão do contrato. A preocupação está na ocorrência de algum tipo de falha ou de vício na prestação de um produto ou de serviço pelos fornecedores. E o Código de Defesa do Consumidor também evoluiu na dispensa da comprovação da culpa, que era uma regra que nós tínhamos desde sempre, era a regra prevista no Código Civil de 1916, que a pessoa que praticou um ato ilícito, causou um dano, só vai ser responsabilizada se agir com dolo ou culpa, ou seja, se agir com intenção de praticar aquele ato que levou aquele dano a outra pessoa. E aí a gente vê ainda, muitas vezes, até hoje em aulas, em graduação, ou em cursos, em vídeos, pessoas dando o exemplo do acidente de carro. E aí é uma responsabilidade extracontratual e subjetiva, que a pessoa que causou o acidente é responsável pelos danos. Mas isso, o Código de Defesa do Consumidor acabou também, não acabou, mas criou uma nova espécie de responsabilidade, que é chamada de objetiva, porque não depende de culpa. E aí nós já falamos no início, ali em 1990, né, no começo já da última década do século passado, e nós já estávamos em uma sociedade de massa, com grandes empresas fabricando
produtos ou prestando serviços em larga escala para um número indeterminado de pessoas. E aí passou a se preocupar mais, não identificar quem é o culpado pelo dano, mas quem é o responsável. Um acidente de avião, não interessa se houve culpa, algum problema de manutenção. Se houve a falha na prestação daquele serviço, causou a morte, ou danos à saúde de algumas pessoas, a empresa aérea e outras pessoas envolvidas ali, a fabricante do avião, se for o caso, são responsáveis pelo fato, independentemente de culpa. Um carro que é fabricado com um problema de uma peça e essa peça começa a dar falhas e leva a acidentes. Também não interessa se houve culpa ou não na fabricação do carro. O que interessa para a lei é a responsabilidade da empresa pelo próprio risco no exercício da sua atividade. Então, já nesses últimos 30 anos, a gente vivendo nessa sociedade de massa, a preocupação maior não é uma definição, a identificação de quem é o culpado, mas principalmente de quem é o responsável por um dano causado a uma pessoa. O Código Civil de 2002 também aderiu quase completamente a essa teoria. Ainda nós temos situações de responsabilidade subjetiva, inclusive no Código de Defesa do Consumidor, né? Os profissionais liberais, né, têm responsabilidade subjetiva também no Código de Defesa do Consumidor, mas hoje o que interessa mais para nós é que a identificação do responsável, quem é o responsável pelo dano, não interessa mais a prova ou não da culpa. Então, nós podemos falar aí que nós temos essas duas ainda, esses dois regimes de responsabilidade objetiva, que hoje em dia acontece na grande maioria dos casos que não depende de culpa, e a subjetiva, que é aquela que se precisa provar que a pessoa que praticou o ato, normalmente ilícito, né, e que causou o dano, agiu com a intenção de praticar aquele ato e causar aquele dano à pessoa. E também tem exceções, acho que não vale a pena entrar falando em questões técnicas também, no artigo 187 do Código Civil, da responsabilidade por ato ilícito, né? Quando a pessoa age com abuso de direito ou o excesso no exercício do seu direito, ainda que não haja a culpa, o dano no objeto, isso a gente vai verificar no resultado, né? Se do ato resultou em algum prejuízo a outra pessoa, quem praticou também é responsável. E nesses últimos 30 anos, além de nós continuarmos uma sociedade que tudo é feito em grande escala, nós passamos a ter uma sociedade de informação e digital. Né? Todos nós, praticamente aí 90%, a mais de 90% da população adulta no Brasil, e isso que o Brasil não é um dos países mais avançados em conexão e acesso à internet, acessa a internet todos os dias. E no ano passado, com pandemia, com isolamento social, um auxílio emergencial que um terço da população brasileira pediu, foi concedido para 40 milhões de pessoas, todas as pessoas que pelo menos pediram auxílio emergencial, de alguma forma precisaram se conectar também e inserir os seus dados lá no aplicativo da Caixa para fazer o pedido. Então, hoje em dia, ainda que a pessoa não tenha muito contato, não tenha muito acesso com o meio digital, a gente acaba vivendo, é o que a gente faz, né? No meio físico, no mundo offline, também vai para o online. Hoje não tem mais muitos limites nessa separação. Né? Quando a gente pede uma refeição, um lanche, uma bebida por um aplicativo, isso já automaticamente esses dados já são coletados diretamente no aplicativo e são processados pela empresa. Quando a gente faz uma viagem de um carro por aplicativo, a mesma coisa. Quando nós saímos de casa com o nosso smartphone, com algum dispositivo no bolso, a nossa localização também está sendo passada para as diversas empresas. E aí a LGPD veio para regular essa relação, porque o Brasil é um país muito atrasado em relação a isso. Nós temos países aqui do lado, Argentina e Uruguai, que já têm leis há muito mais tempo do que o Brasil, já são, inclusive, considerados pela União Europeia como países com leis adequadas à proteção de dados, e o Brasil só começou isso há pouco tempo, apesar da lei a gente já tem projetos de leis há 10 anos, né? Isso andou muito devagar. Né? Só para dar um exemplo, a internet comercial no Brasil começou em 95, 96 a se expandir. O Marco Civil da Internet só veio em 2014. Nós ficamos aí quase 20 anos sem ter uma lei regulando
o uso da internet. A proteção de dados também, a discussão legislativa no Brasil começou acho que em 2010, se eu não me engano. A lei só foi aprovada em 2018, entrou em vigor em 2020. Então o Brasil está muito atrás disso em relação aos países, mas antes tarde do que nunca. E agora chegou o momento também das empresas se adaptarem a isso, ainda que a atividade da empresa não envolva a, as atividades de tratamento, como atividade fim, né, o tratamento de dados pessoais. Então, a pessoa que no ano passado foi desempregada, começou a vender artesanato ou fazer cursos online, ou seja, prestar algum serviço, a vender produtos de casa, esse banco de dados que ela tem com dados dos clientes, de e-mail, endereço, telefone, às vezes dados de pagamento, a LGPD incide sobre isso também. Então, desde grandes empresas como o Google, o Facebook, a Amazon, até aquela pessoa que trabalha em casa, fazendo produto, vendendo pela internet, precisa observar a LGPD. E, caso não observe as regras da LGPD, aí causar um dano aos titulares desses dados, vem a responsabilidade civil. E que na LGPD não ficou muito clara, mas eu acredito que aí foi intencional. O problema é que a LGPD acabou indo muito além do que precisava ter regulado. Por quê? A primeira preocupação da LGPD é com a proteção de dados. A lei segue uma lógica muito parecida com essa noção que nós temos de compliance já há alguns anos no Brasil também, porque ela pressupõe que as organizações vão cumprir a lei. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela não vai atuar fiscalizando preventivamente, pedindo acesso a registros das empresas, a fazer fiscalizações aleatórias ou conferências aleatórias. Não. Né? As empresas, as organizações, qualquer pessoa natural ou jurídica que realizar tratamento de dados e for regulado pela LGPD, tem o dever de cumprir as regras da lei e de registrar essas atividades. Eventualmente, se houver algum pedido de apresentação dessas atividades para a autoridade nacional ou para algum outro órgão administrativo, ou pelo titular, ou até mesmo pelo judiciário, ela vai ter que provar que agiu de acordo com a lei. Por quê? Porque a preocupação da LGPD é com a proteção e a regulação das operações de tratamento de dados pessoais. Eu tenho dito que a LGPD é uma lei geral de proteção de dados, e não de proteção dos titulares dos dados. É claro, ela protege, tem regras de proteção dos direitos dos titulares, os artigos 17 e 18 principalmente, mas em outros artigos a LGPD também protege os direitos dos titulares, mas a primeira preocupação da lei é regular o que pode ser feito ou não com os dados pessoais, ainda que os titulares nem saibam que os seus dados foram coletados e estão sendo tratados. Ou seja, não depende da iniciativa da proteção do titular. A primeira pessoa que é obrigada a proteger os dados é o Estado, por isso foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e também nós temos a possibilidade, que vai acontecer na grande maioria dos casos, da proteção coletiva. Né? Este ano, só no Brasil, nós já tivemos 2 casos aí de mega vazamentos, um em janeiro, de mais de 220 milhões de dados pessoais, e outro agora em abril de novo, de mais de 220 milhões de dados pessoais. Desculpa, eu falei mais de 220 milhões de CPFs e dados vinculados a esse CPF, ou seja, mais de 1 bilhão de dados pessoais em cada vazamento. Esses bancos de dados são vendidos. E nesse tipo de caso não vão ser ações individuais que vão resolver um problema. Né? Isso é uma questão do Estado interferir, do Ministério Público, da Defensoria Pública, ou uma organização privada legitimada para ação coletiva para responsabilizar quem causou esse tipo de incidente. E aí outra questão importante que tem relação direta também entre a LGPD e o direito do consumidor. Mas não, deixa eu terminar o que eu estava falando. Que eu estava dizendo que a LGPD se preocupa, em primeiro lugar, com a proteção dos dados e não dos direitos titulares. Por causa disso, e a LGPD sempre vai ser aplicada em conjunto com outras leis em qualquer relação jurídica de natureza civil. Ou seja, a LGPD não se aplica ao direito penal. Nós temos a LGPD PEN, que é a LGPD penal, que está
em tramitação no Congresso Nacional. O anteprojeto de lei foi apresentado em novembro de 2020. E, por enquanto, nós temos uma lei que regula só as relações cíveis. Por ter esse aspecto objetivo de proteger dados pessoais em qualquer relação jurídica subjetiva de natureza civil, a LGPD vai se aplicar a qualquer área. Então, relação de consumo, de direito administrativo, de direito ambiental, de direito tributário, qualquer tipo de contrato, de negócio jurídico, de relação civil que envolva, que tenha dados pessoais, que envolva a necessidade de tratamento, algum tipo de atividade com dado pessoal, nós vamos ter aplicação em conjunto da LGPD, né, que é o chamado diálogo das fontes. E isso reflete na responsabilidade civil. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a base das regras de responsabilidade civil, a gente vai ter que procurar no Código Civil ou no Código de Defesa do Consumidor, se for relação jurídica e direito privado. Se for direito público, Constituição e direito administrativo. Então, a base, antes, quando a gente falar em responsabilidade civil, antes de olhar a LGPD, a gente vai ter que verificar que tipo de relação é, se é direito público ou direito privado. Se for direito privado, se é relação de consumo ou não é, para primeiro saber qual é o regime de responsabilidade civil que a gente vai aplicar, se é objetivo, subjetivo, se a gente vai ter essa lógica de extracontratual, contratual, ou não, por vício do produto, ou por fato do produto ou serviço. Então, antes da LGPD, a gente vai ter que identificar qual é a relação jurídica que tem o tratamento de dados em sua base. E depois nós vamos para a LGPD. E aí a LGPD, por isso que a LGPD tem poucos artigos sobre isso, do 42 ao 44, do 45 só prevê que, se for relação de consumo, se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Então, basicamente, são 3 artigos que eles, em primeiro lugar, eles se preocupam em dizer quem é o responsável, que são os agentes de tratamento, controlador ou operador, no artigo 42, e no artigo 43, quais são as excludentes de responsabilidade, ou seja, quando que, ainda que ocorra um dano, ainda que ocorra a prática de um ato ilícito, os agentes de tratamento não vão ser responsabilizados por aquele fato. E aí o artigo 44 é interessante porque ele tem um dever geral de atualização. Ou seja, qualquer organização que realizar atividade de tratamento de dados pessoal tem o dever de usar as medidas, as técnicas adequadas e atuais para proteger esses dados pessoais e evitar a ocorrência de incidentes com eles. Mas eu já falei muito, eu vou parar um pouco. Não, tá perfeito. Há muito falando assim, que a lógica da responsabilidade objetiva seria mais para proteger a vítima. De fato, aí tem uma lógica, né, que independe de culpa, mas de um modo, até seria uma opinião, doutor, enfim, porque como há tantas divergências, no modo geral, eu não sei se essa expressão seria correta, daria para dizer que a responsabilidade civil na LGPD seria subjetiva, em regra geral? Eu acredito que não, né, pela explanação também, doutor. Não, né? Depende, aí a resposta depende. Vai depender se for uma relação, como eu falei, de direito administrativo, de direito tributário, de direito ambiental, de direito do consumidor. Isso vai virar casa a casa, porque o artigo 42 da LGPD ele é muito parecido com o 927 do Código Civil, mas o grande problema que tem gerado dúvida é que faltou uma frase ali que é o independentemente de culpa, que nós temos lá no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, e é isso que tem gerado muitas dúvidas. Mas acho que a grande questão é justamente essa. Quando a gente vai falar em responsabilidade civil por incidente com dado pessoal, em primeiro lugar, a gente precisa identificar que tipo de relação jurídica subjetiva nós estamos falando. Se é direito público ou privado, e aí dentro disso verificar ainda alguma subespécie para ver lá na relação subjetiva de origem qual é a regra de responsabilidade civil que deve ser observada. Eu acredito que isso vai ficar talvez mais definido e alinhado na medida em que for ajuizadas as demandas judiciais e
vem sido tomadas decisões, de fato aí a gente está muito no início, já teve, lógico, né? Já tem aí situações de vazamentos, de ações, mas ainda está caminhando, a gente está nos primeiros passos, então por isso que há tanta discussão e isso vai se alinhando depois nas decisões, né, doutor? Porque melhor do que, com certeza, o doutor é muito melhor para falar desse assunto do que nós, mas aí vai se tomando um caminho nessa Dando um situação. rumo, né, para a situação, né? Conforme for ajuizando as ações, vai se encaminhando o rumo das. Acredito que essa da responsabilidade subjetiva, porque como quase tudo no direito depende, salvo, né? Nós temos esse sempre. Então não tem mesmo o que se falar. Eu ouvi algumas pessoas falando, enfim, algumas palestras, que em regra geral poderia se adotar a responsabilidade subjetiva, mas não tem como. E nas decisões aí é que a gente vai conseguir ir alinhando aos poucos. Eu acho que ainda vai demorar aí um tempo para que, de fato, a gente consiga falar desse assunto com mais clareza, né? Acho que a gente tem que se preocupar primeiro com a prevenção, né? Porque eu também sempre digo que os dados pessoais falam que eles são o petróleo do século XXI, né? Que são um novo petróleo, porque tem sido os dados são processados, transformados em informação, que vira conhecimento e gera lucro para as empresas e o custo de extração é muito baixo, né? Não é como o petróleo tem um custo muito alto. Só que da mesma forma que o petróleo, também um dado pessoal quando vaza, ele não volta para o lugar. A gente não consegue acabar com o vazamento ou fazer que todos os dados que têm vazados voltem e deixem a parte no estado jurídico anterior, né? Então, quando há um vazamento de dados, o que você tem que fazer é tentar contornar, impedir que esse vazamento se alastre e cause um prejuízo maior. Mas não é impossível dizer que todo esse rastro vai ser refeito e para todos os lugares onde esses dados foram vazados vai ser possível apagar ou retornar ao estado jurídico anterior, que não acontece, isso não acontece. Então, a primeira preocupação tem que ser com prevenção. Como nós já temos há 30 anos o Código de Defesa do Consumidor, no Brasil, a grande maioria das pessoas jurídicas, principalmente das empresas, já está adaptada e preparada para realizar suas atividades a partir de um pressuposto de uma responsabilidade objetiva. Então, acho que quanto a isso não vai ter nenhuma mudança muito relevante. E também não dá para atuar com proteção de dados, com tratamento de dados, com essa expectativa de que pode vir a ser considerada responsabilidade subjetiva. Ao contrário, a gente tem que partir da ideia de tentar cumprir a regra de uma forma mais rigorosa, justamente para, de forma preventiva, evitar que o incidente aconteça e evitar que haja uma responsabilização. Sim. A gente, infelizmente, da nossa cultura não prevenir nada, né? E por isso que é um dos objetivos, o objetivo da nossa empresa, de fato, essa prevenção, porque nós sabemos que a LGPD envolve muita coisa e para, de fato, adequar uma empresa LGPD, não é simplesmente ali orientando a fazer determinadas coisas, mas é o início. Porque não adianta a gente vir falar aqui, nós estamos hoje falando da responsabilidade, de quem é a responsabilidade. Mas, de fato, nesse primeiro momento, que é um primeiro momento que a gente está vivendo desse conhecimento da lei, as pessoas primeiro entenderem a importância, o que significa, e que, de fato, isso possa vir a ocorrer na minha empresa, o prejuízo que eu posso vir, né, a sofrer se eu não estiver ali adequado ou, de fato, não estiver ali tratando um dado de forma correta. E, então, a gente quer tentar. Tá difícil, parece que a gente está falando sozinho. Tá bem difícil. Quando se fala LGPD, as pessoas ficam, que isso? Que... Mas isso não vai acontecer, isso não vai pegar, essa lei vai sair fora. A gente realmente está conversando sozinho, mas vamos lá, a gente está aí no início e
esse primeiro momento a gente está tentando quebrar essa barreira, o aculturamento, para que de fato a pessoa, principalmente ali, enfim, as empresas, qual a importância, né, de eu armazenar um dado de forma correta? Tá, mas que forma correta é essa? Porque a gente fala de forma correta, mas que forma correta? Ai, que problema vai ter eu receber um documento via WhatsApp? Se isso todo mundo faz. E aí, para quebrar isso, essa mentalidade, para a gente avançar nas discussões, porque aí vem o próximo passo, né? Aí é uma outra dificuldade. Mas por isso a intenção também dessas lives, para que já possamos ter uma ideia de que pode sim a ter uma responsabilização aí e de fato vir prejudicar muito a sua empresa, se não vier pelo menos assim a querer entender, né? A lei, por mais que às vezes a gente leia, de fato, mesmo nós, operadores do direito, lendo, no primeiro momento a gente não consegue entender, porque diverge, às vezes realmente não fica muito claro, mas a lei está aí para todo mundo. Então, eu acho que primeiro tem que dar uma lida ali na lei, tem artigos claros, tem outros que não são tanto, mas fazer realmente essa primeira análise aí da lei, né? Uma pergunta aqui da Bárbara Toscani. O doutor poderia comentar um pouco de algum caso já ajuizado? Só para comentar o que vocês falaram, depois eu passo para a pergunta. Acho que tem dois pontos aí. O primeiro é que a lei realmente não veio no bom momento, né? O período de vacância ele já foi longo justamente porque não é barato, né, se fazer essa adequação em preparação para a LGPD. Não é rápido, é algo que demanda muito tempo. Houve problemas no passado ali que acabaram antecipando essa entrada em vigor ali da grande maioria da lei para 18 de setembro e uma situação de isolamento social, de índice de desemprego altos e as empresas sem orçamento preparado, reservado para fazer essa adequação LGPD. Então, isso era esperado que acontecesse. A própria autoridade nacional não foi formada, só acabou sendo constituída no final do ano passado, vindo com um discurso que eu acho adequado de educação primeiro, e aí outro ponto que é a total falta de cultura que a gente tinha no Brasil sobre proteção de dados. E aí parece que essa política da NPD, que eu acho que é mais adequada e correta para esse início, de se preocupar mais com a preparação e educação das pessoas do que com sanção, também deu uma... As pessoas acharam que não precisam se adaptar à LGPD até agosto, quando vão entrar em vigor as sanções administrativas, ou quando a NPD começar a impor as primeiras sanções, né? Que eu acho que acredito que a partir de agosto a gente tenha uma preocupação maior. E aí o outro problema que eu falei é justamente essa falta de cultura. Nós já temos leis que trazem regras de proteção de dados, o próprio Código de Defesa do Consumidor, as regras de direito à personalidade do Código Civil também, a lei do cadastro positivo, o Marco Civil da Internet, agora, em 2019, o cadastro básico do cidadão. Só que a gente não tinha ainda no Brasil essa cultura de se preocupar com proteção de dados pessoais. E agora, para mudar isso, também vai levar um tempo, né? Dos dois lados, né? Tanto a adequação das pessoas e das organizações, principalmente de forma interna, de se preocupar com o tratamento das pessoas, tanto do outro lado com os titulares para terem consciência dos seus direitos e do que eles podem exigir das pessoas, das empresas, das organizações que realizam tratamento de dados. Porque hoje a gente vive uma situação de total descontrole informacional. A gente não tem a menor ideia de quem tem os nossos dados, por que tem, o que faz com eles, com quem compartilha, por quanto tempo tem. O que nós recebemos de ligações oferecendo produtos ou e-mails, tudo isso são empresas que, de alguma forma, conseguiram nossos dados de graça ou comprando e nós
não tínhamos a menor ideia de como isso acontecia e por que isso era feito. Era uma terra sem lei. Então, a preocupação da LGPD é acabar com isso e, a partir de agora, para que isso comece a funcionar, principalmente no Brasil, eu acho que vai levar algum tempo. E sobre casos ajuizados, nós ainda não temos muitos e ainda alguns do que nós temos não tem muito relação com a LGPD. Nós temos algumas ações individuais já pedindo indenização por dano material ou compensação por dano moral por vazamento de dados, inclusive contra a União já existe, a gente teve ano passado, e eu acho que em 2019 também vazamento de dados do Ministério da Saúde. E as principais ações são ações coletivas por incidentes com dados pessoais. Aí nós temos a primeira ação coletiva que foi ajuizada em Brasília contra uma empresa que tinha um site de venda de dados pessoais. E aí tem a discussão processual lá, que a inicial foi indeferida para a empresa tirar do site do ar e houve recurso. Tem outra ação coletiva do Ministério Público do Distrito Federal também contra a Serasa, né? E ano passado só teve uma decisão proibindo, porque pelo menos tem que partir do pressuposto que foi provado. Foi provado nessa ação que a Serasa comercializava os dados pessoais de todos nós por 98 centavos cada um. Houve uma decisão proibindo. Nós temos a primeira condenação em uma ação individual foi aquela da construtora de São Paulo, que lançou esse é outro problema que era muito comum. A empresa, uma construtora, faz um conjunto de prédios, ali 1, 2, 3 blocos, vende todos os apartamentos e com os dados pessoais dos compradores, nome, e-mail, telefone, número de pessoas na família, endereço, vendia esse banco de dados para empresas que tinham interesse em oferecer produtos ou serviços para os novos moradores, para ir empresas de imóveis planejados, escritórios de arquitetura, empresas de venda mesmo, de eletrodoméstico, de produtos para casa. E essa foi a primeira condenação em uma ação individual no Brasil de violação LGPD por uma regra que já existe no Código de Defesa do Consumidor há 30 anos e até hoje não foi levada a sério. Que é o direito ao conhecimento, à informação. É o artigo 43, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Toda vez que os dados pessoais de alguém são coletados e incluídos em uma base de dados, a pessoa, a organização, o controlador que faz isso, teria o dever, de acordo com o CDC, de informar, de dar conhecimento ao titular de que o seu nome e outros dados foram capturados, foram coletados e incluídos em uma base de dados, toda vez que isso acontecer sem o consentimento do consumidor. Alguma vez alguém foi informado disso? Não. Tem uma situação só que a pessoa é informada, que é a inscrição ao cadastro negativo. Quando vai ter o nome escrito no SPC de Serasa, recebe uma notificação informando que o nome vai ser inscrito em cumprimento ao artigo 43, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Mas isso deveria acontecer em qualquer situação e na prática não acontece. É um artigo que existe há 30 anos e até hoje não foi levado a sério. Eu digo que até hoje ele não entrou em vigor, e aí eu espero que agora que a LGPD entre em vigor. Aí tem outras ações, tem uma muito interessante, até eu escrevi há alguns dias um texto sobre isso, que também nos primeiros dias que a LGPD entrou em vigor, ali em setembro do ano passado, um estudante no Recife, ele propôs uma ação contra o consórcio e o sindicato das empresas de transporte urbano do município. Por quê? Porque lá em Recife, em várias capitais, em várias cidades grandes no Brasil, as empresas de ônibus começaram a fazer o cadastro biométrico, cadastro facial, biométrico facial, para evitar fraudes, né? Porque as pessoas compravam, os estudantes compravam a passagem por meio passe, né? Pagando 50% do valor e revendiam. E aí se faz esse cadastro para aprovar, para verificar que aquela pessoa que está entrando no ônibus com passe de estudante é realmente o estudante que comprou aquela passagem. E ele entrou com a ação para que ele tenha o reconhecido direito de comprar a passagem sem fazer o cadastro biométrico, com a alegação de que as companhias de ônibus não estavam adequadas à LGPD e não tinham medidas de segurança suficientes para realizar essa coleta. Por quê? Também hoje virou moda no Brasil
há algum tempo, o cadastro biométrico da digital nas academias. Né? Então, toda a grande maioria das redes maiores, simplesmente, tem um cadastro biométrico. Esse é um grande risco, porque qualquer dado biométrico é um dado pessoal sensível. Se alguém clona meu WhatsApp, alguém consegue invadir a minha conta de e-mail, eu posso trocar a senha. Mas se o meu dado biométrico vaza a minha digital, eu não tenho como trocar. Então, a LGPD dá uma proteção diferenciada para isso, e essa é uma grande questão. Será que quando alguma empresa exigir o nosso cadastro biométrico, nós podemos se recusar? E é isso que ele pede nessa ação que está em tramitação lá no Recife. É uma questão interessante que também nós devemos ter várias ações em breve. Eu sempre digo às farmácias, né, aquela história do CPF para ganhar desconto, parece que depois que a LGPD entrou em vigor, a situação não só se adequou, como piorou. E hoje nós temos farmácia que estão fazendo o cadastro também biométrico digital, né, não pedem não mais só o CPF, mas o cadastro digital, e outras agora só condicionam o desconto a que a gente instale um aplicativo e forneça vários dados pessoais ali, nome, e-mail, endereço, idade, filiação. E aí um dos princípios de tratamento de dados do artigo 6º da LGPD é o da necessidade, que é também chamado de minimização dos dados. Qual é a necessidade que existe de eu informar nome, endereço, e-mail, telefone, cartão de crédito, CPF, para comprar um medicamento? Não existe necessidade. E aí uma outra questão, né, que a gente já está em discussão desde o começo do ano e vai agora no próximo sábado, dia 15. Nova política de privacidade, os termos e condições de uso do WhatsApp. Qual é a necessidade de o WhatsApp compartilhar os nossos dados pessoais com o Facebook? Pelo que se sabe, até isso já acontece, né? Mas acontece irregularmente porque não está previsto no termo atual, ele só foi atualizado. Será que, aí é outro problema, será que eles podem exigir esse consentimento tudo ou nada? Ou você consente com tudo ou não usa o aplicativo? Essa discussão, sem dúvida, também vai gerar muitas demandas judiciais, não só em relação ao WhatsApp, mas para vários outros produtos ou serviços, que é essa exigência do consentimento tudo ou nada. Ou você aceita todo o nosso contrato, né? O contrato de adesão também vem do Código de Defesa do Consumidor. Ou você aceita todas as nossas condições, ou você não vai ter acesso ao produto ou serviço. Ou você faz o cadastro digital, ou não pode ser aluno da academia, ou não pode comprar passagem de ônibus por metade do preço, ou não pode continuar usando o aplicativo de forma gratuita. Isso é um grande problema que eu acho que ainda vai gerar vários conflitos nos próximos anos. Até isso que eu ia comentar, que no momento em que as pessoas começarem a tomar conhecimento, não os operadores, enfim, dos dados, os titulares, as pessoas físicas mesmo, começarem a tomar conhecimento da lei, em que pode, acredito aí que vai vir uma leva muito grande de ações, porque nós vivemos justamente em um período, e cada vez mais isso, em que se pedem dados desnecessários, não tem nenhum cuidado, e nós nos obrigamos a fornecer os dados justamente porque eu não vou oferecer, não vou fornecer, mas aí eu não vou ter o produto, não vou poder usufruir de tal serviço. E até nós hoje já tentando adequar tudo que a gente tem feito, né, dentro do escritório, até nas nossas relações pessoais, mas já fica ainda uma dúvida. Eu tenho dúvida ainda se eu posso... mas na farmácia ela me pede, eu forneço, mas aí ao mesmo tempo eu questiono, mas será que eu devia? Mas daí, não, aí eu vi, não quero, a gente não quer ficar em discussão com isso, né? Até porque a pessoa que está ali do outro lado do balcão, ela está cumprindo ordens, né? Está só justamente operando ali e aí a gente fica nesse conflito. Eu acredito aí que vai gerar... Esse é outro ponto, é muito comum. Hoje em dia a gente vai em qualquer estabelecimento comercial, tem lá tem pendurado em algum lugar o Código de Defesa do Consumidor, tem uma plaquinha dizendo que se você quiser tem um exemplar aqui para leitura. Com a LGPD isso não é suficiente. Não basta deixar junto com o CDC e a LGPD. A LGPD exige que a organização, o controlador,
explique ao titular quais são os direitos que ele tem e se ele pode ou não recusar o seu consentimento. Inclusive, um dos direitos que está previsto no artigo 18 da LGPD é o do titular saber que ele pode não dar o consentimento e quais são as consequências dessa negativa do consentimento. Então, o correto, que já deveria estar acontecendo na farmácia, no supermercado, em outros lugares, toda vez que alguém nos pede o CPF, ela tem que dizer: eu não preciso do CPF. O CPF aqui ou vai ser usado como desconto, ou a maioria dos estados tem aqueles programas de nota fiscal, de pontuação, para ter desconto depois em pagamento de PVA e outros retornos. Não basta deixar a LGPD do lado do CDC. É um dos direitos previstos na lei o de ser informado da possibilidade de não fornecer os seus dados. Então, essa é uma conduta que nós vemos todos os dias e está errada. Sim, isso é bem difícil, né? Eu tenho uma pergunta aqui, já estamos nos caminhando para o final, doutora, mas tem uma pergunta aqui da Aline. Ela é professora, né, no caso de professor do Estado, enfim. As empresas de empréstimo, que isso é muito comum, né, terem acesso aos dados, inclusive no contra-cheque. Até que ponto isso... Não é por acaso que o Código de Defesa do Consumidor e a Lei do Cadastro Positivo foram elaboradas tendo em vista principalmente as instituições financeiras, porque é de onde já vem essa prática há muito tempo sobre esse tipo de coleta e compartilhamento de dados pessoais. Aí eu não entendi se a pergunta foi em relação à pessoa consentir o acesso ao contra-cheque, é isso? Eu acho que no caso, não, ela não. Ela quis saber se as empresas, ela não permitiu, porém as empresas de crédito têm acesso aos dados dela e ao contra-cheque e oferecem crédito. Esse é outro problema, né? A LGPD não permite, em tese, esse acesso, mas nós temos uma prática dos bancos, essa possibilidade, que eles já fazem no dia a dia, de forma informal, é esse compartilhamento e essa troca, esse uso compartilhado dos dados pessoais. Para que isso ocorra, ou eles vão precisar do consentimento, ou, no mínimo, se indicar uma outra base legal, como eu falei, cumprir o Código de Defesa do Consumidor e informar a pessoa que eles estão compartilhando os dados delas com outra instituição financeira. Isso não seria possível. E tem um ponto muito interessante na lei, que é o artigo 55K, que prevê que as decisões, orientações e sanções da Autoridade Nacional em matéria de proteção de dados prevalecem sobre todos os outros órgãos administrativos. Ou seja, se a NPD tiver algum entendimento diferente de PROCON, Banco Central, a Anatel, a ANS, sobre a interpretação e aplicação da LGPD em posição de sanção, pela lei prevalece a decisão da NPD. Tá? E outro ponto também que eu devia ter falado no início, mas também no final não tem problema de falar, é que a gente acaba, quando fala em dados pessoais, pessoas vão se informar, só vem notícias negativas. Né? Eu não quero também deixar essa impressão aqui, apesar de alguns exemplos negativos que eu dei. A ciência de dados foi criada e desenvolvida justamente com o objetivo contrário, de melhorar a qualidade de vida. Né? Como falei no começo, a gente tem uma sociedade de massa que tudo é produzido em larga escala, os dados eles são usados, se forem usados de forma lícita e tratados de forma lícita, para que as empresas consigam prestar serviços customizados, né, e direcionados para cada consumidor. Eu fiz um teste há alguns dias de começar a ouvir podcasts e ver e ouvir vídeos no YouTube totalmente anônimo, logado. Aí já comecei a sentir falta das sugestões que eu tinha. Né? Porque a gente usa esses aplicativos e eles usam os nossos dados para sugerir outros vídeos e outras músicas e outros podcasts, notícias de acordo com os nossos gostos. Então, os dados são usados para melhorar a nossa qualidade de vida, para nos oferecer vantagens. Né? Quando a gente fala em regulação da proteção de dados, não é a proibição,
mais asa, mas sim para deixar claro o que pode e o que não pode ser feito com os dados pessoais. E de preferência para que seja feito com um retorno positivo, não só para os agentes de tratamento, mas também para os titulares e para os consumidores. Justamente a lei, né? A proteção dos nossos dados, né? E para que a gente consiga aí um futuro, né? Que eu acredito que ainda vai demorar algum tempo, mas para que de fato diminua esses riscos, esses dados desnecessários, pedidos em excessos, porque eu acredito assim que as pessoas têm essa cultura, esse hábito de solicitar dados para proteção, empresa, eu vou solicitar quantidade de dados o máximo que eu puder, porque se eu não encontro a pessoa, né, em determinado local por telefone, eu tenho e-mail, eu tenho endereço, eu tenho o telefone da mãe, do pai, então é uma proteção em que, como não existia, por mais que existisse, mas assim, como ainda não estava de fato regulamentado, é algo para as empresas se protegerem. Quando abre um crediário, principalmente, quando, enfim, para que, olha, eu vou localizar essa pessoa de alguma forma. Ou Isso vale também para o serviço público, vale para todos. E aí, infelizmente, no Brasil, os exemplos mais graves que nós tivemos até agora veio do serviço público, onde eu já falei agora há pouco de vazamento de dados do Ministério da Saúde, e nós tivemos, acho que foi em 2018 ou 2019, antes da LGPD entrar em vigor, um vazamento de dados no Detran do Rio Grande do Norte. Foram dados relativos a 70 milhões de CNH, ou seja, na época, todos nós que temos carteira de habilitação, tivemos nossos dados vazados porque o Detran do Rio Grande do Norte armazenava todos, e isso deve ser feito em todos os estados, armazenava todos os dados pessoais de motoristas do Brasil inteiro. Qual é a necessidade disso? A gente precisa ter cuidado, e aí principalmente as empresas também, porque quantidade não é qualidade. Precisa haver tem que ser feita uma revisão, uma atualização dos bancos de dados para evitar que, se ocorrer um incidente, a quantidade vai gerar prejuízo para quem armazenava esses dados. Eu brinco que a gente tem muitos colecionadores compulsivos de dados pessoais. Não faz sentido armazenar uma grande quantidade, porque isso é um risco maior que a empresa vai ter para proteger esses dados. E agora, em abril, esse vazamento de mais de 1 bilhão de dados pessoais de novo, de 223 milhões de CPFs e vários outros dados, pelo que se noticiou, eles eram de um banco de dados do estado de São Paulo, acho que é Poupa Tempo, que eles chamam lá, que quase todos os estados têm, que é um serviço rápido de emissão de carteira de identidade. Qual é a necessidade de um estado ter armazenado, só para expedir a carteira de identidade, dados pessoais de toda a população brasileira? Não tem necessidade nenhuma. No máximo, eles deveriam ter ali das pessoas domiciliadas ou, no máximo, residentes no estado, e se fosse alguém de mudança ou tivesse extraviado a carteira lá, que tenha alguma comunicação com o seu estado de origem. Mas não há necessidade. A gente tem que se preocupar muito e levar muito a sério o princípio da necessidade ou da minimização dos dados pessoais, porque quantidade não é qualidade. Quanto menos dados uma empresa, uma organização armazenar, vai ser melhor para ela, porque ela vai ter custo menor de segurança, e no eventual incidente a responsabilidade também vai ser mitigada, porque ela vai trabalhar só com os dados que ela realmente necessita para o desempenho das suas atividades. Sim, isso eu acho que vai começar a ter uma mudança aí quando, de fato, a pessoa entender a importância de um dado, né, de um dado pessoal, porque é o que a gente percebe até o momento, agora já se iniciou, mas antes da regulamentação, enfim, da lei, em que um dado é um dado e não há importância nenhuma eu ter o CPF, RG, Estado Civil, o endereço, que importância isso tem? Então, a entender primeiro, eu acredito que no momento que as pessoas começarem a entender, todos nós, né, porque não vou me tirar desse, né, todos nós entendermos que, de fato, um RG, algum dado que identifica aquela pessoa, de fato, aquele dado, somente aquele, já é importante, aí pode-se começar a ter uma mudança aí de comportamento, de cultura,
eu acho que por esse caminho, a passos lentos, mas estamos caminhando mesmo. Estamos no caminho. E a gente vai ter alguns problemas. Se uma empresa armazena a cópia ali, a foto do RG da pessoa, até mesmo profissional liberal, se esse documento vaza e é usado para criar uma conta falsa num banco, emite cartão de crédito e gasta, né? Se a gente vai aplicar o Código de Defesa do Consumidor nisso e pegar a cadeia de responsabilidade, aquele profissional liberal que guardou o RG de um cliente, ele vai poder ser responsabilizado por algo muito mais grave, que é o uso desse RG para praticar uma fraude bancária, né? Ou a criação de uma pessoa jurídica desse documento. Sim. Então tem que ter muito cuidado com isso. Eu tenho reforçado muito isso, que quantidade não é qualidade, tem que se rever esse legado de bancos de dados que as pessoas tinham e só manter e armazenar o que for estritamente necessário para o desempenho das atividades. Sim. Também, agora estamos finalizando. A doutora Franciele vai estar amanhã aqui com a gente, então ela comentou que adora sugestões ali do YouTube, estava comentando. Justamente a gente tem que trazer o lado bom, né, dos dados, realmente tem o seu lado bom, a gente está, de fato, falando aqui dessa proteção, desse cuidado, para que a gente possa. Porque daqui para frente, cada vez mais nós vamos. Nosso mundo já é digital, mas mais para frente, então, tudo de fato vai ficar como já tem ficado. Então, nós temos que se adequar, nós todos, a aprender a lidar ali com a internet. E a cultura vai mudando também, né? Aos poucos a cultura vai se adaptando, né? Que tudo que é novo assusta um pouco no começo, mas tem que ver sempre as duas partes da coisa e aos poucos a cultura começa a mudar, né? Já começa a ficar mais fácil de se tratar desse assunto, né? Mas já acho que ficou realmente bem esclarecedor. Nós agradecemos imensamente mais uma vez, doutor, por estar conosco. É muito importante para nós, porque todos nós estamos aprendendo, né? O doutor já tem, com certeza, já tem estudado muito mais tempo, já tem mais conhecimento. Nós estamos ali nos nossos primeiros passos, mas decidimos tomar essa iniciativa de abrir essa empresa, de tentar aí, de alguma forma, entrar para poder prestar essa consultoria para as empresas. Então, a gente aprendeu hoje, com certeza, aprendeu ainda mais. E a gente agradece mais uma vez a todos que estavam presentes aqui conosco hoje. Muito obrigada, Heitor. Eu que agradeço e fico à disposição também. Obrigado. Obrigada, tenha uma boa tarde.